Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Senhora do Lago, o último livro de The Witcher, oficialmente, né? Porque ainda tem um prelúdio, mas a história do trio Yennefer, Geralt e Ciri se encerra em A Senhora do Lago. E hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro. Vamos lá? Bom, fazendo, né, uma recapitulação do... Essa palavra existe? Recapitulação? Nem sei, enfim. Recapitulando o livro anterior, a gente tem a Yennefer sendo capturada pelo Vilgefortz e sofrendo nas mãos dele. A gente tem a Ciri tentando encontrar Yennefer e Geralt e acabando... e fugindo também do carinha lá que eu esqueci o nome agora, Bolonhas, eu esqueci o nome dele agora. E entrando na Torre da Andorinha, onde coisas vão acontecer nesse livro agora. E a gente tem o Geralt na sua caminhada, tentando encontrar a Ciri. E a Yennefer também, né? Mas em A Senhora do Lago, a gente já vai começar de uma forma muito esquisita, porque a gente tem a Ciri saindo da... Quer dizer, eu não sei bem de onde ela sai, mas eu entendi no começo do livro que ela tinha saído da torre e parado em Camelot. Mas depois a gente vai entender que não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, esse livro, ele é bem diferente, tá? Ele é um livro bem diferente, na minha opinião, de todos os outros da série. Ele brinca muito com essa passagem de tempo, coisa que já tinha nos outros livros um pouco, mas esse ele tem um pouco mais... a estrutura é meio diferente. E então, assim, a gente não sabe bem o que tá acontecendo com a Ciri, por que ela foi parar em Camelot, o que ela tá fazendo lá e o que tá acontecendo. Aí sai da Ciri e vai pra duas personagens novas que a gente nunca tinha visto, elas são completamente novas e a gente não tem ideia do papel delas pra história, mas a gente fica lá um bom tempo acompanhando elas. E essas duas personagens, elas são do futuro e elas estão tentando desvendar a lenda do bruxo e da bruxa, que é a lenda da Ciri e do Geralt, e de como os dois se reencontraram e se eles se reencontraram ou não. Então, nesse futuro, né, onde elas estão, eles basicamente têm essa história contada em quadros, alguns relatos, escritos, pinturas, músicas, e uma dessas feiticeiras que se reúnem, né, ela consegue sonhar, ter visões nos sonhos, né? Então, se ela, por exemplo, ela vê uma pintura de um momento lá da Ciri e do Geralt no passado, ela consegue sonhar com esse exato momento e entender tudo que aconteceu, todo o contexto do que aconteceu que tá ali retratado naquela pintura. Então, essas duas feiticeiras vão tentando reconstruir a história da Ciri e do Geralt pelos relatos que elas têm nos quadros, enfim, histórias, etc., e através dos sonhos de uma delas. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome delas, porque é muito estranho, principalmente de uma delas, a outra eu esqueci, confesso. Mas enfim, então a gente vai tendo... a gente vai começar a entender o que aconteceu depois que a Ciri entrou na Torre da Andorinha, depois que Yennefer foi capturada pelo Vilgefortz e o que estava ali acontecendo com Geralt, pelo relato dos sonhos dessa tal feiticeira. O que fica muito confuso, não é que fica confuso na minha opinião, mas durante uma certa parte do livro, enquanto a gente acompanha a história deles pelo sonho dela, eu tava sempre sentindo que tava faltando alguma coisa, que o autor não tava me contando, que a gente tava tendo, sabe, uma coisa muito jogada, tipo, ó, toma aí, foi isso que aconteceu. E eu já comecei a desgostar daí, esse foi o ponto inicial que já me fez não gostar desse livro. E aí chega numa parte que a gente para de acompanhar os sonhos delas e começa a acompanhar realmente a história como ela foi contada, como ela aconteceu, né? E aí a gente tem o Geralt caminhando com todo o pessoal dele lá. A gente tem um envolvimento com o Geralt do Geralt com uma feiticeira. E aí vai entrar um ponto que eu preciso conversar com vocês, que são as feiticeiras e as mulheres em geral desse livro, né? Assim, a gente conhece o Geralt, a gente sabe que ele é maravilhoso em tudo que ele faz. A gente sabe que ele pode sim realmente ser irresistível, ainda mais quando a gente imagina o Geralt como Harry Cavill, mas eu acho extremamente irritante que toda vez que o Geralt aparece em um ambiente onde tem mulheres,
parece que automaticamente as mulheres querem tirar roupa pra ele. E fica muito insuportável isso, sabe? Durante a história. Todos os livros tiveram isso, mas eu acho que eu já tava... eu já cheguei num ponto que esse livro... Ai, meu Deus, posso pular essa parte? Porque eu já não aguentava mais. Todos os livros tiveram isso. E esse, assim... Não tem uma mulher naquele reino que não queira ficar com Geralt, sabe? É o alecrim dourado da história. E é muito irritante isso. Tirando a Ciri, obviamente, tirando a Milva, eu acho, e a outra mulher lá que acompanha eles, todo o resto do público feminino daquele livro gostaria de ter uma noite com Geralt de Rivia, e fica muito insuportável isso. A segunda coisa sobre feiticeiras é que eu não sei, tá? Eu não acompanho o autor, eu não sei como que é a vida dele, eu não sei o que ele pensa, eu nunca assisti uma entrevista dele, nem sei se ele dá entrevistas. Mas uma coisa que eu percebi, isso desde o primeiro livro, é a forma como as mulheres são retratadas nessa história. Todas as mulheres que a gente tem contato, a grande maioria são feiticeiras, todas elas são extremamente mesquinhas, ambiciosas. Ambiciosas não, porque ambiciosas não necessariamente é um ponto negativo, mas elas são gananciosas, elas são traiçoeiras, elas são vingativas, elas são extremamente temperamentais. Elas são mimadas, elas são fortes, mas ao mesmo tempo muito... como é que eu vou... Sabe aquele estereótipo de menininha? Tipo, ai meu Deus, um homem. Fora que todas são muito, assim, objetificadas e estereotipadas, com corpos maravilhosos e os corpos delas são muito descritos, sabe? E elas estão sempre com roupas que apareçam partes, sabe, vestidos transparentes e etc. E eu penso, meu Deus do céu, o que a gente tá lendo aqui, sabe? E aí, isso me incomoda um pouco. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não sei se o autor realmente acha isso das mulheres, sabe? Que nós temos todos esses defeitos e essas características. Mas, quando você coloca... Pode ter sido proposital, ele quis criar personagens assim, mas não é o que ele pensa, pode. Mas quando você coloca esse tipo de estereótipo em todas as suas personagens femininas, em uma história predominantemente masculina, a coisa fica um pouco complicada. Tanto que, nesse livro, o meu apoio era total pros homens, assim, eu não conseguia gostar de uma mulher nesse livro. A Ciri, eu tenho uma história de amor e ódio com ela, porque eu acho ela incrível, eu acho ela maravilhosa, mas a Ciri eu vou deixar pra falar um pouco mais pra frente, porque com ela eu vou falar em questão de evolução de personagem, e eu vou citar todos até chegar nela. Mas a Ciri é um diferencial, então assim, eu consigo gostar dela, mas de resto eu não consigo gostar de uma mulher. E forçadamente eu tive que apoiar todos os homens dessa história. E eu não gostei disso. Eu também achei que a gente perdeu um tempo imenso com coisas completamente desnecessárias. O autor, olha, sinceramente, pra mim, enquanto eu tava lendo esse livro, eu falei, gente, não é ele que tá escrevendo. Não é possível que tenha sido o mesmo autor que escreveu todos os livros anteriores, principalmente os 3 primeiros, que foram maravilhosos. Não é a mesma pessoa que tá escrevendo esse livro, que tá um cocô. Tá um cocô esse livro, não aguentava mais, eu não vi a hora de acabar porque eu não aguentava mais. A história tava completamente assim, sabe? Pé no saco. E a gente perdeu um tempo imenso com personagens completamente desnecessários. Ele foi colocando personagens pra contar a história que não tinha a menor necessidade. A história poderia ter sido contada de uma maneira muito mais rápida, fluida e eficiente com os personagens que a gente já tinha. A própria introdução, como eu falei, dessas 2 personagens novas, dessas 2 feiticeiras, foi pra mim uma completa perda de tempo, porque elas tiveram uma função durante o livro, e foi uma função péssima na minha opinião, porque nessa pra frente eu explico, quando eu for falar, enfim, vamos falar no desenvolvimento dos personagens, porque vocês já perceberam que a história pra mim foi um cocô, eu detestei, e é isso. Desenvolvimento de personagem, péssimo.
péssimo. A gente quase não vê o Geralt e o bando dele nesse livro. Quase não vê. A gente começa a ver o Geralt e o bando dele mais pro final. E assim, completamente sem propósito. Sem propósito. O Geralt, ele... Quando eu falei, caramba, meu bruxão voltou. Ele falou, eu não posso nem falar o que ele falou, porque senão vai ser spoiler. Eu não posso... O problema é que eu não posso explicar o que tá acontecendo, mas... Eu achei que o Geralt meio que perdeu o propósito dele. Aquele homem lá, o Cair, sei lá das quantas, completamente sem propósito. A gente acompanhou, o quê? 6 livros, 5 livros, não sei quantos livros, com ele tentando ajudar a Ciri, tentando encontrar a Ciri pra fazer sei lá o que com a Ciri, que até agora eu não entendi o que ele queria com a Ciri. Tudo pareceu que ele tinha um papel, assim, super importante naquela história, pra nada. Nada, gente. Esse homem não fez nada nesse livro. Absolutamente nada. A gente acompanhou o Emhyr. O Emhyr, gente, o vilãozão da história. O Emhyr chegou no final pra nada. Nada. O fim do Emhyr, a cena final do Emhyr com a Ciri. Nossa senhora. Perda de tempo. Quem mais que foi perda de tempo? A Yennefer continua a mesma. As outras feiticeiras lá, o clãzinho de feiticeiras, a mesma. Vamos falar da Ciri então, né? A Ciri, eu achei... O que eu achei da Ciri? Eu gosto da Ciri e eu não gosto da Ciri. Eu gosto da Ciri porque eu acho ela maravilhosa, eu acho ela incrível lutando, eu acho que ela tinha um potencial de personagem, assim, extremamente perfeito. Mas o autor não soube desenvolver, na minha opinião. Porque a gente foi construindo uma imagem da Ciri de que ela era o destino, ela era sei lá quem, e não sei o que, e a criança mais poderosa, e a combinação de cataclismas e etc. Sei lá, eu tô inventando um monte de palavra agora, mas ela era a Ciri, entendeu? Pra chegar nesse livro, e a garota não conseguir fazer uma magia decente. Por quê? Porque o tempo em que ela ficou desenvolvendo a magia dela, se vocês lembram que foram lá nos primeiros livros, foi um pouquíssimo tempo, né? Porque logo em seguida ela já se perdeu da Yennefer e passou anos e anos, sei lá quantos livros, 3, 4 livros, sem praticar magia. Tanto que ela, até, se eu não me engano, abdicou da magia lá com o unicórnio lá, enfim. Aí quando ela chega no momento em que ela precisa usar a magia dela, ela não consegue fazer uma magia decente. A gente passa páginas e páginas e páginas dela tentando se teletransportar lá pra onde o Geralt estava e ela não conseguiu. Que feiticeira, que criança especial é essa que não é capaz de fazer uma magia direito? Péssimo, péssimo. O que mais que teve dela? Uma coisa que eu achei muito interessante, que o autor desenvolveu ali pra ela, foi a personalidade, porque eu achei muito coerente com tudo que aconteceu, assim. Ela tinha uma personalidade você, né, tem esse lado guerreiro da Ciri, esse lado independente que ela foi criando, porque ela teve que se virar sozinha, mas ao mesmo tempo você conseguia perceber, assim, mudanças de personalidade muito rápido. Você conseguia ver claramente que apesar de tudo, apesar dela ser extremamente temida por todos, dela ser uma guerreira fenomenal, você tinha um lado extremamente infantil na personalidade dela. E eu acho que isso foi muito bem construído, porque ela, acima de tudo, ela é uma criança extremamente traumatizada e que não teve infância, basicamente. Então, eu achei esse contraste de personalidades dentro da personagem muito bem feitos. De resto, péssimo. Péssima, porque ela não conseguiu fazer nada. A gente criou toda uma fantasia ao redor da Ciri pra chegar no final e ela não fazer nada. Tem mais alguma coisa que eu tenho pra falar? Eu acho que era isso, gente. Qualquer coisa que eu conte mais, assim, da história, o final, até agora, eu não entendi. Eu juro pra vocês, eu posso estar sendo um pouquinho burra. Pode ter sido porque houve algumas partes em que eu pulei. Confesso que eu pulei parte desse livro. Pode ter sido por isso? Pode ter sido por isso.
Mas eu não entendi o final. Eu não entendi o final. E eu achei realmente uma pena, porque eu adoro The Witcher, eu adoro o universo, eu adoro... Cara, eu fiquei tão decepcionada, eu não sabia... Eu juro que eu terminei o livro querendo chorar. Porque eu fiquei muito decepcionada com esse livro, muito decepcionada. Porque era um final que eu tava esperando milhões, assim, dele, sabe? Eu tava esperando um final extremamente arrasador. E aí chegou no final e foi... isso. Sabe? Um final que eu nem consegui entender direito o que aconteceu. Então é isso. Decepcionante, decepcionante. Mas ainda sou apaixonada por The Witcher, ainda amo Geralt, ainda pretendo um dia jogar os jogos, tanto o 1, o 2, o 3, enfim. Se estiver sendo produzido o 4, eu quero jogar o 4 também. Mas os livros, infelizmente, eu vou ficar com o meu sentimento do livro 1 ao 6. É 6? Isso, do livro 1 ao 6. Porque esses sim foram bons. Agora o 7º não deu pra mim. Eu não vou ler o Prelúdio, pelo menos não agora. Eu tô meio saturada, assim, depois desse último livro. E quero ler o livro novo que saiu aqui no Brasil do autor, que eu não lembro o nome agora. Mas eu quero ver como que ele vai sair fora desse universo de The Witcher. Então, tô curiosa. Mas o último foi decepcionante. Enfim. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. De deixar o seu like e deixar aqui nos comentários se vocês já leram The Witcher. Quer dizer, eu espero que você já tenha lido se você assistiu esse livro, né? Porque senão vocês pegaram um monte de informação que não deveriam ter pego. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!